E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. A gente vai começar agora a estudar a análise combinatória. Bem, essa matéria, né, ela requer alguns artifícios, então a gente vai trabalhar fazendo alguns exemplos. Eu vou começar aqui com alguns exemplos simples para você entender o mecanismo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o princípio fundamental da contagem. Então vamos aqui para o papel. Vamos supor que você tenha duas camisas, tá? Uma camisa 1 e uma camisa 2, tá? No seu guarda-roupa. E que você tenha três bermudas. Então bermuda 1, bermuda 2 e bermuda 3. Então a pergunta vai ser: de quantas maneiras diferentes você pode se arrumar usando essas duas camisas e essas três bermudas? Então você pode pensar assim: bem, a primeira combinação que eu posso ter é a camisa 1 com a bermuda 1. Então você se arrumou lá. Aí para você se arrumar diferente, você vai ter a camisa 1 com a bermuda 2. Depois você pode pegar a camisa 1 com a bermuda 3, tá? Então com a camisa 1, você já teve todas as possibilidades com as bermudas, correto? Agora você vai ter as possibilidades com a camisa 2. Então você vai pegar a bermuda 1, depois com a camisa 2, a bermuda 2, depois com a camisa 3, a bermuda 3. Então quantas maneiras distintas, né, você poderia se arrumar com duas camisas e três bermudas? Seria uma, duas, três, quatro, cinco, 6, certo? Então, esse método aqui, tá? É o método que a gente chama de o diagrama, né? Apresentado ali é conhecido como o diagrama da árvore, tá? Da árvore. Então, o que que acontece aqui? Existe uma maneira mais fácil da gente fazer isso aí, que é fazer o seguinte, ó. Você tem duas camisas, tá? Então, duas possibilidades de camisa e três possibilidades de bermuda. Então, esse princípio aqui, tá? É o princípio multiplicativo, ou seja, 2 vezes 3 você vai ter 6 possibilidades de se arrumar com essas duas camisas e com essas três bermudas aí. Beleza? Bem, seguindo aí, vamos fazer um outro exemplo aqui, ó, para ver se vocês entendem melhor. Vamos supor agora que você tenha 5 cores diferentes. Então você tem a cor 1, tem a cor 2, uma cor 3, uma cor 4 e uma cor 5, certo? E a gente deseja pintar a palavra ETSS, tá? De forma que, então, o primeiro momento você pode pintar todos de uma mesma cor. Ou seja, você pode pegar a cor 1 e pintar a letra E, a letra T, a letra S e a letra S, certo? Da mesma cor. Vamos supor que seja amarelo. Poderia pintar tudo de amarelo. Vamos supor que a cor 2 seja azul, pintar tudo de azul. Então, ele vai ter que te dizer isso. Então, no primeiro exemplo, como eu posso pintar todas as cores, tá? Todas as letras com a mesma cor, quantas possibilidades eu tenho para pintar a letra E? Eu tenho todas essas cores aqui, ó, todas as 5 cores, correto? Então eu posso pintar a letra E com 5 cores diferentes, são 5 possibilidades. E a letra T eu também vou ter 5 possibilidades, já que eu posso pintar com a mesma cor da letra E. Então aqui também vai ser 5 possibilidades. E a letra S também 5 possibilidades e aqui também 5 possibilidades. Ou seja, a quantidade, né, a maneira diferente que eu posso pintar essas letras aqui seria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 a quarta,
que daria 625 maneiras diferentes para você pintar essas letras aqui. Se eu fosse fazer pelo princípio da árvore, né, iria dar um trabalho medonho aqui, porque são 625 possibilidades. Então, a melhor maneira de a gente fazer aqui é pelo princípio multiplicativo. Então, você vê as possibilidades que você tem para pintar as letras, certo? No segundo caso, ele não quer que você pinte as letras da mesma cor. Então, quando você escolher uma cor para pintar a letra E, por exemplo, você não pode pintar a letra T com a mesma cor. Então, se eu escolher o amarelo para pintar a letra E, eu não posso escolher o amarelo para pintar a letra T, nem a S, nem a S, certo? Então, se eu olhar só para a letra E e ainda não pintei nenhuma, quantas possibilidades de cores eu tenho para pintar a letra E? Qualquer uma delas, né? Eu posso escolher qualquer uma delas. Então, eu vou ter 5 possibilidades, certo? Agora, já que eu pintei a letra E com uma dessas cores aqui, quantas possibilidades que sobram para eu pintar a letra T? Apenas 4, porque se eu usar uma dessas, eu não posso mais pintar aqui. Então aqui eu só vou ter 4 tintas diferentes para pintar a letra T. E assim por diante. Então aqui eu vou ter 3 tintas só e aqui eu vou ter 2 tintas só, certo? Então, para pintar a letra E, eu posso usar qualquer uma das cores, já que é a primeira letra que eu estou pintando. Pintei ela de amarelo, então eu não posso mais pintar de amarelo, por exemplo. Aí eu só posso pintar de azul, verde, cor de abóbora e preto. Pintei lá da segunda cor, aí não posso pintar essa aqui, só vou ter 3 para pintar essa. E você vai tirando as possibilidades, certo? Então aqui eu teria o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Então, você teria 20 vezes 6, 120 possibilidades diferentes para pintar essas letras ETSS de cores distintas, ou seja, não pode repetir. Então, você tem que ler o exercício e ver o que ele quer. Ele vai te dizer se pode repetir, se não pode repetir e assim por diante, tá? Vamos lá, continuando aí, vamos ver agora um exemplo com números, tá? Então, nós temos aqui o número 1, número 2, número 3, 4 e 5. Vamos fazer com 5 números. Tá? Ele vai querer que você monte números com 2 algarismos distintos. Ou seja, você só vai poder ter 2 algarismos e você não pode ter, por exemplo, o número 11, certo? Porque ele quer distintos. Então, se é distintos, não pode repetir. E aqui embaixo vão ser números onde você pode repetir, tá? Então, aqui embaixo vai ser qualquer tipo de número. Em cima vai ser os distintos e embaixo qualquer tipo de números. Então, vamos fazer os distintos aqui. Se os números são distintos, eu não vou poder repetir, por exemplo, o número 1. Então, se eu usar o número 1 aqui, eu não posso usar o número 11. Então, não pode ter o 11. Agora, eu posso ter o 12, o 13, o 14 e o 15. Posso ter o 21, o 23, o 24 e o 25. Posso ter o 31, 32, 34 e 35. Tá? Então, se você for fazer dessa maneira, que é a maneira da árvore, você vai levar muito tempo. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, eu tenho 5 números. Quantas possibilidades de números pode aparecer aqui no primeiro algarismo? Qualquer um deles, né? Pode ter o 1, pode ter o 2, pode ter o 3, pode ter o 4 ou pode ter o 5. Você pode escolher qualquer um deles, correto? Então eu tenho 5 possibilidades. Quando eu estiver usando um desses números aqui, ó, um desses números, tá? Esse 5 aqui não é o algarismo 5, isso aqui é o número de possibilidades, tá? Que a gente está usando aqui. Então, eu não vou poder repetir o número aqui, correto? Então, aqui eu só vou ter quantas possibilidades? 4. Desta maneira, eu vou ter o quê? 5 vezes 4, 20 números distintos, tá? Se você fosse fazer pelo da árvore, como é que ficaria? Seria ó, o 12, o 13, o 14 e o 15. Depois, o 21, o 23, o 24 e o 25. Depois, o 31,
o 32, o 33, o 33 não, o 34 e o 35. Depois, 41, 42, 43, 45. Depois, 51, 52, 53 e 54. Então eu teria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 vezes 4, 20. Eu teria as 20 possibilidades aqui, certo? Então essa daí seria a maneira de você escrever os números distintos. Essa maneira aqui é a árvore, que a gente viu, que dá um pouco de trabalho, né? Aqui tem poucos números, deu para fazer. E essa aqui, ó, é o princípio multiplicativo, tá? Bem, nesse mesmo exemplo, vamos supor que ele pedisse para você fazer dois algarismos apenas, e não diz que é distintos. Então, o que você teria? As 5 possibilidades dos números aqui e 5 possibilidades aqui, já que eu poderia ter os números 11, 22, 33, 44 e 55. Ou seja, além daqueles 20, né? 5 vezes 5, 25, eu teria mais essas 5 possibilidades aqui, tá? Se for distintos, esses caras não entram. Se não for distintos, esses caras aqui entram, então somaria mais 5 ali. Então, pelo princípio multiplicativo, seria 5 possibilidades aqui, ou seja, qualquer um desses caras aqui, e aqui seria o quê? Qualquer um deles também, já que eu posso repetir. Vamos lá, seguindo aí, ó, vamos fazer mais um aqui. Vamos supor agora que você tenha livros para arrumar numa estante, tá? Então nós vamos ter aqui um livro de matemática, um livro de física, um livro de geografia, um livro de português, um livro de química, certo? E você quer arrumar esses livros numa estante. Então o que acontece? Você tem lá a estante, né? E você quer arrumar esses livros na prateleira dessa estante aqui. Então, como é que ficaria a arrumação desses livros aqui? Como ele não diz a ordem específica que ele quer que arrume, tá? Você, na primeira prateleira aqui, vamos botar aqui, ó, a primeira prateleira, quantas possibilidades eu poderia botar aqui? Já que ele não quer nenhuma ordem específica, eu poderia pegar qualquer um dos livros, né? São 5 livros, 1, 2, 3, 4, 5, e colocar aqui. Então eu poderia pegar o de matemática, ou de física, ou de geografia, ou de português, ou de química, e colocar aqui. Concorda comigo? Então aqui nós vamos ter o quê? 5 possibilidades. Depois que eu escolhi um dos livros, eu só teria quantas possibilidades por segundo aqui? Então eu escolhi o de matemática. Aqui eu só teria 4, porque eu não posso usar mais o de matemática aqui, já que eu só tenho um livro de matemática. E depois? Depois eu teria 3, depois eu teria 2, depois eu teria 1. E acabaria as minhas possibilidades aí, certo? Então seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então aí daria 120 maneiras, né, ou possibilidades diferentes de arrumação, certo? Então esse seria o primeiro exemplo. Mas aí pode dizer assim para você assim, ó, de quantas maneiras diferentes eu posso arrumar esses livros, desde que o de matemática fique na primeira prateleira aqui. Então você vai ter quantas possibilidades na primeira fileira? Somente a matemática, uma possibilidade, certo? Porque ele não quer na primeira prateleira outro livro, ele só quer o livro de matemática aqui. Então na segunda prateleira, como ele não diz nada, teria quantas possibilidades? Qualquer um dos 4 que sobraram lá. E depois, qualquer um dos 3, depois qualquer um dos 2 e o que sobraria ali. Então nós teríamos 4 vezes 3 vezes 2, 24 maneiras diferentes de arrumar ele, tá? Então vamos lá, pessoal. Para fechar essa aula aí, tenta resolver essa daí de uma universidade. Ele diz assim: as portas de acesso de todos os quartos de certo hotel são identificados por meio de números ímpares, formado com 3 elementos do conjunto 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nessas condições, é correto afirmar que o número máximo
de quartos desse hotel é... Então vamos lá. Primeiro eu tenho que saber o seguinte. São números ímpares de 3 elementos. Então você vai ter 3 números assim, certo? O conjunto é o 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então vamos pensar. Primeiro ele diz que são números ímpares, tá? Com 3 elementos. Então o número do quarto aí tem 3 elementos e só são números ímpares. Então eu tenho que começar aqui com as possibilidades aqui do final. Por quê? Porque ele está me dando uma condição. São números ímpares. Então quantos elementos eu posso ter aqui no final aqui? Somente quem? Somente o 3, né? Só pode terminar com 3, só pode terminar com 5 ou só pode terminar com 7, porque números ímpares só pode terminar com 3, 5 e 7 desse conjunto aqui, certo? Que para ser número ímpar tem que terminar com número ímpar. Então eu tenho 3 possibilidades no finalzinho aqui, certo? Bem, como ele não diz que são números distintos, eu posso ter o número 3 aqui e o número 3 lá no final. Posso ter o número 5 aqui e o número 5 no final. Posso ter o número 7 aqui e o 7 no final, certo? Então aqui eu posso ter qualquer uma dessas possibilidades aqui, seria 6. E aqui também, né? Já que ele não diz que são distintos. Então aqui seria 6 vezes 6, 36, 36 vezes 3, 108. Se você tivesse pensado, por exemplo, que são números ímpares distintos, então você teria 3 possibilidades aqui, certo? Aqui você não poderia repetir o número que está aqui, então você teria que tirar uma possibilidade que é um número ímpar, então aqui teria só 5, e aqui teria 4. Então 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Pode verificar que ele nem coloca a opção 60, para não confundir o aluno, tá? Então a nossa resposta aí é a letra D de dado, que é 108. Então, pessoal, eu sei que é uma matéria assim meio puxada, tá? Mas a gente vai treinar bastante isso aí, tá? Tem algumas coisas ainda para a gente ver, tá? Tem um método da adição, que não é só você multiplicar, você tem que fazer soma também. E a gente vai ver isso aí na próxima aula.